Olá, boa noite novamente. Vamos dar continuidade à segunda jornada de inovação no Unify, com o lançamento da segunda maratona de startups. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar esse evento, não é? Então, hoje nós teremos uma palestra para abordar, né, que vai ser proferida aqui pelo professor Pascoal, professor Emerson, professor Luciel, e eles vão tratar de assuntos importantes e conceitos que vocês estarão utilizando ao longo da trajetória da maratona, a partir da sua ideia ou projeto. Nós gostaríamos que vocês montassem o grupo de vocês, se inscrevessem, não é? É simples, jornada@fai.br. Esse é o e-mail que você vai se inscrever, mandar um e-mail para esse, dizendo a sua ideia e os participantes do seu grupo e que curso, né, estão frequentando aqui no Unify. Então, hoje será uma palestra para abordar assuntos importantes. A partir de amanhã nós teremos mais 3 palestras relacionadas a esses temas. São palestras de extrema importância, significativas, como as de hoje, que vocês participaram. E, no segundo momento, vocês começarão amanhã com as mentorias, né, para orientá-los a partir da ideia que vocês escreveram para essa maratona de startup. Nós teremos atividades ao longo do semestre, então não vai ser uma coisa corrida, assim, igual ao ano passado, né, que nós tivemos um mês para que os grupos pudessem trabalhar os seus temas. Nós teremos até novembro para que os grupos possam dar um formato, uma cara mais interessante para as suas ideias, e estaremos elencando ao longo do semestre letivo pelo menos uma data em cada mês, para que vocês tenham as mentorias. Os nossos mentores são os palestrantes de hoje aqui, mais o Nicolas, também da engenharia de software. E nós temos certeza que será muito importante a participação de todos para que nós consigamos chegar no final do ano, então, e ter o Pitch Day, numa data que nós estaremos definindo, com profissionais, esses que estão aqui, que vieram hoje proferir suas palestras, juntamente com os de amanhã, e outros convidados exatamente para avaliar os projetos que foram apresentados e que serão premiados, né? O primeiro lugar vai ganhar uma premiação de R$3.000, o segundo de 2 e o terceiro de R$1.000. Isso para incentivar exatamente o desenvolvimento, eventualmente, de um negócio que possa se transformar num case de sucesso. Então, eu gostaria, né, de chamar à frente aqui, eu não sei quem vai iniciar, o professor Pascoal. Então, Pascoal e amigos, professor Luciel e Emerson, a palavra é toda de vocês. Muito obrigado pela presença e o aceite. A gente agradece o convite, né, pela Pró-Reitoria, e nós fizemos aqui uma equipe para falarmos de alguns conceitos, né? Eu vou me pronunciar, depois o professor Luciel, depois o professor Emerson, ok? E aí depois, gravem, depois o professor Marcelo, o professor Paulo vão divulgar, os coordenadores, nas redes, né, o e-mail para você mandar o nome do projeto e os inscritos, ok? E a gente vai depois fazer um calendário. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, né, para vocês, e vocês vão pensar sobre isso, né? Que eu estava escutando um cara falar, viu, professor Luciel? E às vezes a gente não pensa, não lembra disso, né? Na verdade, nós somos sobreviventes da pandemia, não somos? Somos sobreviventes da pandemia. E ontem foi falado bastante isso aqui, se existiria um novo normal, aquele papo todo, e a gente percebe que o mundo mudou, e o mundo já falava de inovação antes. Então, hoje em dia, a gente fala muito de inovação. 2 palestrantes, empresários excelentes, que saíram daqui agora. Eu vou mostrar 2 pessoas que estiveram aqui na Unify, na história, para que fique gravado e vocês possam ver depois do documentário como isso é importante. Então, no próximo slide, nós tivemos aqui em março de 2020, alguns dias antes de iniciar a pandemia, o seu Almiro Grings. Então,
eu fui buscar hoje, eu falei, pô, tem que colocar esses slides, porque isso é um exemplo de inovação. O seu Almiro Grings criou o caminho da fé. Depois eu disponibilizo os slides para quem quiser. No caminho da fé, acho que a maioria das pessoas conhecem, ali eu tirei isso do site da FAI e do site do Caminho da Fé. Ele tem uma empresa aqui no Distrito Industrial, a família tem, ele criou o Caminho da Fé baseado na ideia, no que ele viu na Espanha, em Santiago de Compostela. O Lucas, que estava por aqui, não sei se está agora, ele já fez, e tem muita gente que já fez esse Caminho da Fé. Esse é um exemplo de inovação. Chegou aqui, colocou o mapa em cima da mesa, falou assim, eu vou criar isso no Brasil. Assim como fez aqui o Luiz Torres, ele falou, vou criar isso no Brasil. Né? Ele veio aqui e deu uma palestra para a gente, falando sobre isso para os alunos de administração. É muito interessante essa ideia de inovação e como isso cresceu no Brasil. Vá adiante, Emerson. Aqui eu coloquei uma trilha do que é o caminho da fé e o que em razão do ideal do seu Almiro Grings, o que se tornou isso para a região. Lembrando, né, que o Fabinho, do Montezuma, falou do crescimento do turismo na nossa região, e nós estamos no caminho da fé. Né? Por gentileza, pode ir para frente. E aqui, o caminho da fé completou 20 anos. Né? O caminho da fé completa 20 anos, transformando comunidades, negócios e pessoas. Quando o senhor Almiro Grings veio aqui, em março de 2020, eu disse a ele, senhor Almiro, em cada cidade deveria ter um monumento em sua homenagem, porque o que as cidades cresceram aqui para o interior de Minas, eu sei porque eu convivo, eu passo muito no caminho da fé, estou praticamente, a minha esposa de Paraisópolis, e cidades que eram totalmente desconhecidas, hoje aumentaram muito, e vocês vão perceber aqui no próximo slide, por favor, Emerson. Então, hoje, nós temos 72 cidades no caminho da fé, 80 mil peregrinos, 470 empreendimentos. Né? Então, imagina o que cresceu, o que gerou de riqueza e de negócios, o turismo, que não é só religioso, é o turismo que vai em busca da natureza, vai em busca da higiene mental, etc. Então, isso aqui é uma estatística fantástica nos 20 anos de Caminho da Fé. Outro exemplo que nós tivemos aqui, aqui está o nosso amigo William entrevistando a Mara Mourão. Eu coloquei lá, empreendedorismo social em março de 2016. Tivemos aqui da Unify, na quadra da Unify, quem estava aqui recorda, a apresentação do filme Quem Se Importa, falando de empreendedorismo social. Então, essa entrevista está tudo disponível aí no YouTube, no site da FAI, essa entrevista de um filme que, quando ela estava aqui apresentando, ela falou que na semana anterior tinha sido apresentado na Casa Branca, lá em Nova York. Então, você imagina o impacto do empreendedorismo e do empreendedorismo social, mediante até, professor Carlos, o que foi falado ontem aqui, que o jovem busca esse contato com a comunidade, ele se realiza com isso. Então, percebam como tem crescido o empreendedorismo social. E esses dois cases que eu trouxe aqui, só para ilustrar, por favor, professor. Então, o que é inovação? Definição, uma ideia ou solução criativa. Tem muita gente que pensa, inovação é só se eu criar alguma coisa nova, mas eu não sou tão criativo assim. Inovação é qualquer melhoria também de processo. Melhorou um processo, ou criou alguma coisa interessante, é inovação. E aqui tem alguns conceitos que eu não vou me alongar, porque a gente tem o tempo reduzido para que todos possam falar e vocês tenham essa ideia. Depois a gente pode até disponibilizar esses slides e a partir de amanhã nós vamos estar participando dos grupos, dando insights e fazendo mentorias. Cada qual tem a sua experiência profissional nesse campo e a gente vai estar fazendo essa mentoria. Então, definição, formas de inovação e a importância da inovação. Nós temos ferramentas para falar e para direcionar os negócios. Né? Então, tanto na engenharia, nós temos lá a disciplina empreendedorismo tecnológico, quanto na administração, em contábeis, na farmácia, como gestão de negócios. Cada curso, né, tem o seu campo para falar de empreendedorismo. Para adiante, professor, por gentileza. Então, aqui tem algumas definições. Criação de uma nova oferta viável através de uma solução até então inexplorada. Para inovar, é preciso identificar um problema, se mover sistematicamente atrás dele e encontrar uma solução. Então,
ele pode ser utilizado para bem ou serviço, né? Um produto ou um serviço. Nós vimos aqui o Luiz Torres dando exemplo de serviço, né? E tem muitas e inúmeras situações. Eu fiz mentoria no estado de São Paulo por 3 anos e meio, então, muitos negócios interessantes, tenho muitos cases, muitos exemplos para contar, agora aqui nesse instante não cabe em razão do tempo, né? Mas desde bicicleta, que o cara desenvolve uma identificação de bicicleta, até a pessoa que quer fazer bolos, doces para alegrar uma comunidade, crianças, orfanatos, onde as pessoas não têm essa possibilidade, até o cara criar um site, criar uma empresa para falar de energia eólica, né? Energia eólica, e o cara aí é um destaque hoje no Brasil. Então, tem muita coisa e muita criação que nós temos. Falando de criatividade, que também vai no campo aí do pessoal de publicidade e propaganda, todos nós somos criativos. A única coisa é que quando você é criança e você tem isso, às vezes você se tolhe, se fecha, né? E muitas vezes, por uma educação talvez desconhecida, você vai tolhendo a criatividade de cada um de nós, mas todos nós temos isso. Tá? Vamos adiante, por favor, professor. Então, aqui são as várias tentativas que você faz para que você possa desenvolver a sua criatividade, a sua ideia, o seu negócio. Então, é uma geração de ideias, uma geração de negócios, né? Eu estou indo, passando os slides para que a gente possa ter uma oportunidade melhor para os demais professores. Por gentileza, professor. Então, o que eu falei de ideia, né? Até tem uma brincadeira, né, que os mineiros falam, né? Você desenvolveu o brainstorming, que na verdade em Minas a gente fala toró de parpite, está aqui, né? 50% mineiro e 100% mineiro. O Emerson acho que não é paulista, né? Então toró de parpite, né? Então nós fazemos isso para você desenvolver ideia, né? Ação, criação, desenvolvimento e implementação de um produto ou processo, aquilo que eu comentei anteriormente, né? Sempre motivado e sempre orientado, isso é importante. Então, só para lembrar a definição de empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo por oportunidade, empreendedorismo por necessidade, Pascoal? Né? O que é isso que você começou a estudar lá em 2012, o Luciel até antes, né? Então, necessidade é quando você não planeja, não estuda, vai fazendo da mão para a boca, né? E por oportunidade é quando você estuda. Viu o Luiz Torres falando aqui, com toda a experiência que ele tem? Eu estou analisando todos os riscos, né? Dá o friozinho na barriga e eu vou, então, ele está estudando, está vendo todas as ferramentas, está vendo as oportunidades, né? Uma das características empreendedoras, ele falou do Empretec. Então, lá em 1982, existia um psicólogo de Harvard chamado David Mackland. Ele criou 10 características empreendedoras. Então, o que o Luiz Torres falou, olha, você tem que entender, tem que ter algumas características empreendedoras. Isso pode ser desenvolvido, sim, mas quais são essas características? Uma delas é riscos calculados, né? Nós tivemos exemplo aqui, por gentileza. Então, o que a gente tem para analisar sobre inovação, né? Não é uma mera invenção, ela tem que gerar alguma coisa, né? Até mesmo se você for trabalhar num hospital beneficente, numa Santa Casa, a gente fala, é uma entidade filantrópica, mas ela tem que se manter, né? Então, tem que gerar recursos para pagar aquela folha de pagamento para se manter. Não é para gerar lucro, mas ela tem que se manter, né? Então, tem que se pagar. Inovar é criar valor para a empresa, e aqui tem outras definições, né, do que é um processo aberto. E você entender, né, a parceria, né? Aqui fala clientes, concorrentes e funcionários. Qual a parceria que você tem? Hoje em dia se fala muito em cooperação. Por isso que eu fiz questão de perguntar para o Luiz Torres como que ele lidava com a gestão de pessoas, como que ele lidava com os funcionários, que eu sabia, ele já havia explicado em outras oportunidades. Então, veja que interessante, essa cadeia, né, que a gente chama em logística de supply chain, como é que funciona isso no empreendedorismo? Como é que funciona a relação com colaboradores, né? Por gentileza, professor. Então, todo mundo é capaz de gerar inovação? A pergunta, a provocação que o professor Luciel faz, né? Todo mundo é capaz de gerar essa inovação, né? Por gentileza, professor.
né? Então, quem inova na sua empresa? Então, a gente tem algumas condições que geram ideias, processos, né? Aquela mística, né? Você tem que pensar fora da caixa. Por isso que a gente vai ver algumas técnicas aqui nos slides posteriores que vão falar de design thinking, né? Vão falar de criação de ideias. Por adiante, professor. Então, aqui você tem que pensar em gestão, né? Por isso a gente já tocou nesse assunto, negócios, tecnologia. Bom, mas só o cara de tecnologia, só o professor Emerson, só o Nicolas pode pensar em inovação? Não, todos podem pensar. Se você não sabe fazer um protótipo por uma programação, você faz o protótipo no papel, você faz o desenho, você tem a sua ideia, você cria as coisas. Eu tenho certeza absoluta que o Luiz Torres, ele contratou pessoas para fazer. E aí depois vai entrar o professor Emerson para dar esse pitaco sobre isso, né? Por gentileza. Então, nós temos aqui, essa palavra vem muito falando, as palavras ela têm tempo, né? Hoje é o tempo de você falar você tem que ter ideia disruptiva, né? Então, o que é isso? É você quebrar, né, os paradigmas, quebrar. Por que você não pode fazer isso? Por que você vai desacreditar nisso? Por que você não acredita? Por que você não dá valor a isso? Por que você não dá valor à sua intuição? Por que você não conclui as coisas? Então, essa disruptivo é muito usual hoje, né? Assim como você falar assim, você tem que pivotar. É uma outra palavra. O que é pivotar, né? Depois, amanhã a gente vai falar, hoje mesmo, do Canvas, quando você tem que olhar o seu processo e retornar e refazer e seguir outro caminho, né? Nós tivemos aqui também o Fabinho falando sobre isso, né? Na hora que ele falou assim, aí infartei. Na hora que ele infartou, ele falou, pô, agora eu tenho que mudar o processo. Eu não quero ser o cara mais rico do cemitério. Então, ele pivotou todo o processo, todo o negócio dele. Porque ele falou, pô, se eu quiser crescer, o céu é o limite. Eu vou crescer muito, mas eu quero isso para mim, né? Então, tem tudo isso na vida, né? Então, inovação de produto, de marketing, de processo organizacional e social, né? Existem esses tipos de inovação que a gente vai estudar e a gente ministra isso nas nossas disciplinas. Por favor, professor. E aqui nós temos ondas de inovação, né? Se a gente analisar a Revolução Industrial, a Era do Vapor, a Era da Eletricidade, produção em massa, as redes digitais, né, os TICs, né? E hoje em dia, se falando muito, nós tivemos aqui a apresentação na prática, né, de algo que o professor Luciel estuda muito também, o professor Emerson, inteligência artificial e IoT, né? Então, é algo que está aí. Isso não tem volta. Vai falar assim, não, mas não tem volta, né? Está aí, é daí para frente. Ou você entra no sistema, né, participa, utiliza, não tem isso. Aqui não tem retorno, tá? Então, vocês vejam como as coisas hoje são rápidas, né? Você acorda e fala, nossa, nós já estamos em agosto? Nossa, as férias já passaram? Né? Então, as coisas hoje são mais rápidas e os processos são mais rápidos. Então, exatamente acontece isso aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Luciel, para ele dar continuidade, que os meus minutos aqui, a gente programou de falar até um pouco mais, mas como as palestras foram muito boas, então, em vez de falar 20 minutos, a gente vai falar bem menos, para dar chance para os demais professores falarem, e depois vocês perguntarem, ok? Perfeito. Boa noite, gente. Eu vou tentar seguir nessa mesma linha aqui, mostrando, então, um pouquinho de ferramentas que existem para a inovação, que vão ser amplamente exploradas durante esse semestre, né? Então, e depois o professor Emerson vai falar um pouco de exemplos, né? Então, normalmente, para criar um novo negócio, a gente passa por esse ciclo de vida. Temos que ter uma fase de pesquisa, onde eu vou gerar a ideia, vou criar um protótipo, fazer o lançamento, e a ideia vai ser maturada. Para que eu possa desenvolver melhor, tem que testar, desenvolver, aplicar. Tudo começa de entender primeiro uma necessidade, uma dor, uma oportunidade. Pode passar, Emerson. Então, normalmente, a gente passa de um processo que nós chamamos de um amplo processo do design thinking. O Emerson, passa mais um, por favor.
Acho que aqui está mais amplo, isso. A gente passa desse momento que nós falamos na inspiração, na ideação e na implementação. A inspiração é essa fase de pesquisa, de empatizar, né, de ter um insight, onde eu vou criar essa empatia, me colocar no lugar do outro. Quem que é esse outro? Alguém que tem um problema, uma necessidade, uma dor, que a gente quer o termo que se usa mais, né? E aí eu vou fazer pesquisa para ver o que se oferece nessa linha, o que pode ser feito de diferente. Vou definir, que vai ser o foco, e depois eu vou criar essa ideia. A idealização é fazer esse brainstorming para ver todas as oportunidades possíveis. E aí eu vou fazer a concepção da ideia, construir o protótipo e testar esse protótipo. Então, dependendo do que eu quero fazer, isso pode ser muito mais demorado do que se pensa, porque a fase mais importante é realmente esse teste, né? Pode passar. E na fase de pesquisa, tem que ser bem ampla, tem que ser levada a sério. Eu tenho tanto a pesquisa de mercado, a pesquisa acadêmica, a pesquisa de concorrência, para que eu possa desenvolver esse conceito e fazer os testes, para só depois fazer o lançamento. A gente tem muita situação, muitos exemplos de startup ou de tentativa que morrem aqui, morrem no protótipo, porque na hora do teste se percebe que não é bem aquilo, que não vai dar certo, ou que tem outra oportunidade. Morre entre aspas. Ou seja, aí, nesse ponto eu volto para a geração de ideias. Eu tenho que retomar isso. Então, é muito importante essa fase de teste para evitar que eu lance alguma coisa que não vai ter sucesso. Tem um monte de ferramentas que vocês vão trabalhar, né? A gente discute muito, iniciando com o brainstorming, que é essa ampla discussão a partir de necessidades e de problemas, tem técnicas para isso, né? Hoje a gente trabalha até com uma outra variação, que é o storyboarding, que é uma ferramenta visual também para fazer um brainstorming mais amplo. Tem o Scrum, que é uma ferramenta mais interativa, ágil, para gestão de projetos, e todo produto, né, toda ideia, toda startup acaba tendo que apresentar o seu MVP, que é o seu mínimo produto viável, que é naquele momento que eu vou criar a solução, o produto, seja lá o que eu estiver apresentando, e vou testar. Para isso, muitas vezes se usa o Canvas, que eu já vou mostrar no próximo slide, e depois nós fechamos o pitch, que é aquele momento, né, que o Paulo diz que nós vamos ter o Pitch Day lá na frente, onde vocês têm o desafio de falar em pouco tempo, geralmente aí 3, no máximo 5 minutos, né, você ser capaz de apresentar a tua ideia, né? Isso, em alguns casos, isso é mais amplo do que se pensa. A gente tem situações onde a gente faz o chamado pitch de elevador até, que é você, dentro de um elevador, enquanto o elevador está subindo, você ser capaz de explicar e vender o seu peixe, né? Então, a gente diz que um bom projeto é aquele que você consegue explicar em 1 minuto. Se tiver que ficar falando muito, não é bom ou não está bem prototipado. Pode passar. O Canvas, isso é muito importante. Esse aqui, a ideia do Canvas é mostrar um modelo de negócio em um slide só. Ele tem 9 blocos, onde a gente organiza dessa forma o que eu vou fazer, qual a proposta de valor que eu estou entregando, para quem, como que eu vou fazer, e os custos e receitas, que é o quanto, né? Então, elaborar um Canvas bem feito é bastante trabalhoso, a gente faz e volta e discute muitas vezes, mas ela é uma ferramenta indispensável, porque o processo de elaboração do Canvas nos obriga a rever todos os aspectos envolvidos. Nesses 9 blocos, a gente consegue maturar muito esse modelo de negócio, ele é discutido com muita gente, e isso é o ponto de partida para a gente amadurecer a ideia. E o pitch é essa questão de você conseguir traduzir esse Canvas de uma forma muito rápida, de uma forma muito evidente do que está sendo feito.
no processo de elaboração, certamente vocês vão ter oportunidade de ouvir vários pitches, uma rápida busca pelo YouTube, você vê pitch de tudo quanto é tipo, né, e alguns muito bem feitos, muito bem inspirados, que nos ajudam a elaborar o nosso. Pode passar. Tem também o Golden Circle, que nada mais é do que uma forma de ajudar a fazer o brainstorm, onde eu parto de uma situação, um problema, né, o porquê, o como e o quê. Isso tem que ser muito claro, e quanto mais focado for a proposta de modelo de negócio, maior a facilidade que eu tenho de ter sucesso. Então, fazer um modelo de negócio, criar uma startup muito ampla, que quer atender público muito vasto, torna mais difícil. Então, a gente tem que ter um nicho muito bem definido, isso aumenta a nossa possibilidade. Pode passar. Uma outra ferramenta também, que é uma ampliação do Canvas, é uma outra forma de ver, olhando para o cliente potencial, o que ele pensa e sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala e faz. Tudo isso são formas que nós temos para fazer aquela empatização, de se colocar no lugar do cliente. Pode passar. De uma forma bem ampla, a gente fala no processo de inovação, passando dessa visão de uma pesquisa, desde uma pesquisa pura, uma pesquisa aplicada, até o teste, e, muito importante, inovação, né, e utilização. Utilização tem que ser real e clara, senão não faz sentido o que a gente está fazendo. Eu tenho que trazer uma solução. Pode passar. E, finalmente, nós temos a história do ecossistema de inovação, que aí entra o papel da universidade. Nós chamamos de ecossistema de inovação, né? A gente lembra lá das aulas de biologia, lá do colégio, do ensino médio, né? O que é um ecossistema? Uma situação onde eu tenho várias comunidades interagindo e vivendo juntas, e muitas vezes se alimentando, se relacionando de uma forma harmônica, e esse mesmo conceito traz para o ecossistema de inovação, onde a gente tem vários papéis, empresas, startups, universidades, governo, centro de pesquisa. A ideia aqui é que haja uma mobilização de várias comunidades e vários atores para ajudar a criar esse modelo. E é isso que nós temos visto em várias situações de sucesso. Hoje, quando a gente fala em startup, vem à mente logo, todo mundo pensa no Vale do Silício, por exemplo, que é um dos maiores exemplos de ecossistema de inovação, mas que nós podemos ter em grupos menores ou em amplas situações mais apuradas, né? Eu tenho trabalhado muito com inovação, há muito tempo a gente estuda, por exemplo, os chamados APLs, os arranjos produtivos locais. Então, nós temos muito claro isso quando a gente vê a força de um ecossistema de inovação num APL. Né? Só para vocês terem ideia da força disso, há um tempo atrás eu fiz um trabalho na cidade de Apucarana, no Paraná, que é considerada a capital nacional, alguém sabe do quê? Do boné. Capital nacional do boné. A maioria dos bonés fabricados e vendidos no Brasil, a não ser os que vêm da China, são feitos em Apucarana. Tanto boné promocional, boné de marca, boné corporativo para a polícia, por exemplo, para os bombeiros. Então, nós temos um grupo imenso de empresas relacionadas a boné. Você fala, mas como assim boné? Né? Eu tenho desde universidade tecnológica que estuda design e moda de boné, tipo de tecido, tecnologias. Eu tenho as indústrias que trabalham com o fornecimento dos tecidos, das matérias-primas. Eu tenho as máquinas para bordar boné, para confeccionar. Então, temos as transportadoras, enfim, é um ecossistema imenso que fez com que Apucarana se tornasse um polo mundial, reconhecido. Hoje exporta boné. Então, é algo muito interessante que a gente vê da força da inovação. Pode passar. E a gente não pode esquecer, e como sugestão, para que quando a gente pense nos problemas que as startups vão focar, sempre ter em mente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, nós temos uma clara aproximação de que
Nós temos incentivos governamentais, fiscais e financeiros para startups, para ideias que, de alguma forma, resolva ou ajude a trabalhar alguns desses objetivos. Pode passar. Qualquer situação que envolve o ecossistema de inovação, ele vai estar vinculado a essas situações. A gente já falou nas startups, nos empreendedores, universidades, governo, mas nós não podemos esquecer essa questão básica, que é o capital de risco. Existe capital de risco, existe investidores interessados em aplicar dinheiro num projeto. Dinheiro existe. A questão é se você vai convencer esse investidor. E como que você convence? Fazendo um bom projeto e conseguindo mostrar que tem uma viabilidade técnica e econômica. É isso que ele quer ver. Qualquer investidor, por mais bonita que seja a sua ideia, ele vai lá no final ver a parte de viabilidade econômica. Então, ele vai querer ver o payback, o VPL, taxa interna de retorno, é isso que interessa, é isso que vai fazer saltar aos olhos. E muitas vezes a gente vê projetos de startup muito bem feitos do ponto de vista do negócio, mas que fica fraco nessa questão da viabilidade econômica. Então, é um cuidado muito importante, até o investidor vai estar de olho nisso, ele quer ver retorno. Pode passar? Eu queria dizer, então, que é muito importante vocês trabalharem essa visão do ecossistema. Não vamos conseguir fazer uma startup crescer se ela não estiver integrada nesse ecossistema. Então, eu acho que isso vai ser bastante trabalhado com as mentorias depois. Mas temos que entender como que a gente se insere no ecossistema de inovação, seja de São João, do estado de São Paulo, seja onde a gente estiver. Pode passar, Emerson? E, finalmente, uma última questão aqui, nós falamos que esse ecossistema depende de uma hélice tríplice, que está sempre trabalhando a academia, as universidades, o setor privado e o governo. Existe um incentivo muito grande hoje por parte do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que, da mesma forma que nós temos essa maratona de startup aqui, na Unify, nós temos algo semelhante promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia também, que ocorre todo ano, numa escala maior, um incentivo muito grande. Pode passar? E, finalmente, eu vou só dar os 3 exemplos mais falados, e depois o Emerson continua com outros exemplos setoriais, né? Exemplo de inovação bem-sucedida, é fácil falar, mas é importante lembrar que para cada bem-sucedida tem pelo menos umas 1000 mal-sucedidas que a gente nunca ouviu falar. Né? Então, Tesla, Netflix e Airbnb hoje são reconhecidos no mundo todo como exemplos de sucesso. Né? Se tornaram exemplos de sucesso por fazer algo disruptivo, algo que ainda não tinha sido tentado. Mas nós temos várias outras oportunidades, o Emerson vai abordar agora exemplos e caminhos que nós temos na sequência. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, tentando fechar, né? A gente vai ver que inovação, ela cabe em qualquer área, né? Por mais que eu sou da área de tecnologia, na verdade, eu tenho que pensar como aplicar tecnologia na medicina, na saúde, na farmácia, fisioterapia, né? Mas eu sou da área de tecnologia, eu não conheço a área deles. Por isso que a multidisciplinaridade é super importante nesse processo. É a parte mais importante. Ter equipes com todos dentro da mesma área vai levar a um projeto que é fechado só aquela área, que pode não representar a necessidade de muitos. Então, quanto mais multidisciplinaridade existir num grupo, num projeto, mais interessante ele pode ser. Então, a gente pega, por exemplo, aqui, né? Na saúde, aplicar inteligência artificial, aplicar simulação tridimensional. Na verdade, a Unify tem dispositivos desses aqui. Mas será que esses são suficientes? Será que nessa área não existe uma necessidade, um problema, algo que atrapalha o trabalho de alguém da área e que a gente podia atacar? Esse é o ponto. É isso que os grupos, né, para pensar em inovação, têm que buscar, têm que perseguir. Né? O próximo, por favor. Na produção de alimentos, a mesma coisa, né? Na parte de agro, né?
as fazendas inteligentes, né? Agritechs, fazendas verticais, né? A robótica na agricultura, o uso de drones, né? Para demarcação, para verificação da lavoura, para uma série de fatores, né? Agricultura de precisão. Então, são outras situações da aplicação. Novamente, eu estou falando da tecnologia, mas em áreas de conhecimento que eu, que sou da área de tecnologia, não conheço. Mas que eu tenho que, na verdade, sentir a necessidade, buscar alguém que tenha um conhecimento naquilo e trazer para dentro do projeto para que a gente possa desenvolver. Mais um, por favor. Na engenharia em si, naturalmente, né, não podia falar também da própria engenharia, existe, na verdade, o próprio CREA tem trabalhado, tem um CREA Lab, que tem uma série de treinamentos, laboratórios, teve também um pitch, ou melhor, aconteceu um pitch agora em Santos, que foi o CREA que promoveu para cidades inteligentes, né? Então, na verdade, as Engitechs, né, são, na verdade, você focar em problemas de empresas, de grandes empresas, ou problemas que afetam a sociedade de uma forma geral, né? Das cidades inteligentes e essa mobilidade urbana e coisas nesse sentido. Mais um, por favor. Então, a gente fala muito de internet das coisas, né? Em resumo, primeiro eu vou falar bonito, né? A internet das coisas é aquilo que a gente chama de computação ubíqua e pervasiva. Nossa, mas que coisa estranha esses termos que esse cara está falando. Gente, é aquele computador que está te ajudando e você não sabe. Isso é computação pervasiva, isso é IoT. É você ter computadores em lugares que te ajudam no seu dia a dia e você não sabe que ele está lá. Ele passa despercebido, tá? Então, isso é ser pervasivo, né? Então, a realidade aumentada, a realidade virtual, são coisas que se aplicam em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas artes, que se tiver oportunidade eu quero mostrar isso para vocês, né? Lógico, cibersegurança é inevitável no mundo totalmente conectado, todo mundo nesse momento tem um celular no bolso que está conectado. A segurança da informação, a segurança, a sua privacidade, ela é super importante. Mais um. No próprio direito, a transformação que ocorreu nos últimos anos, aí, pouco antes da pandemia, do processo digital, né? Lógico, os advogados mais novos, de repente, já estão meio na praia, mas aqueles advogados que, na verdade, são mais antigos, não tinham tanta intimidade com a tecnologia, como não facilitar a vida das pessoas? Quanta necessidade nós temos dentro desse patamar e que ninguém está olhando para isso. Então, perceba que a gente está falando de várias áreas de conhecimento, lógico, inclusive a engenharia, mas como aplicar a tecnologia em todas elas, como buscar necessidades. E por que se fala de tecnologia? Nós vivemos na era da tecnologia, não tem como ficar de fora disso. Pensar em não usar isso de alguma forma, é ficar de fora. A inteligência artificial está aí. Né? Dá para ficar sem? Não pode depender dela. Você não pode ser aquele profissional que só sabe fazer se tiver ela. Mas como ela pode facilitar a sua vida para que você possa se desenvolver tarefas mais criativas? Mais um, por favor. Bom, e aí, lógico, no próprio comércio e serviços, porque não é só indústria, não é só a saúde, não é só a engenharia. No próprio comércio, o que pode ser feito? De repente, pensa, eu entrar dentro de um shopping, meu celular apitar, porque tem um produto que eu pesquisei muito, e a hora que eu entrei no shopping foi lançada uma promoção direto no meu celular. Para mim. Marketing 1 para 1. Aquele produto, aquela promoção foi gerada para mim, naquele instante que eu entrei dentro do shopping. Isso já é possível. Né? No fundo está ligado a IoT. Mas é a aplicação de tecnologias, é a aplicação de inovação na área de comércios e serviços. Mais um, por favor. Na parte financeira, a Bolsa de Valores, né? Quem visitou a B3 viu a Bolsa de Valores, não tem mais gente. Não tem mais aqueles caras gritando para lá. É tudo online. Você negocia hoje ações no seu celular. Né? Você tem robôs que fazem, na verdade, entradas, compra ações, vende ações muito rapidamente e fazem lucro. Então, tem muito problema ainda a ser resolvido nesse sentido. Pessoas que precisam se especializar em áreas como essa, de finanças, e que estão sendo procuradas. Então, tem soluções a resolver nesse sentido. Mais um, por favor. Como é que eu tenho a minha ideia? Então, acho que, lógico, eu falei um monte de coisa de aplicação, onde pode ser usado, né? Onde você, de repente, tem que começar a se ligar. Mas como é que eu tenho a minha ideia?
ou como o grupo vai ter a sua ideia. Então o grupo tem que tentar fazer o seguinte, mais um, por favor. Lógico, a criatividade é importante, mas eu preciso ter criatividade? Na verdade, todo mundo tem, né? Quando você era criança, eu tenho certeza que você tinha um amigo imaginário e desenhava as suas coisas e tirava, na verdade, coisas assim, muito criativas que, na verdade, você acha que perdeu. A criatividade é importante e, às vezes, ela aparece no momento mais apertado da nossa vida, né? A solução de última hora, o jeitinho brasileiro, que todo mundo sabe que temos. E o brasileiro tem bastante disso, o que é muito legal, né? Então, como é que a gente faz isso? Na verdade, só para vocês entenderem, eu quero falar um pouquinho como motivar vocês à criatividade. E eu vou mostrar para vocês que tem áreas, lógico, e eu tento me motivar muito, às vezes, em situações desse tipo, que me ajudam, né? E eu acho que pode ajudar vocês. Nossa, eu não imaginava que isso seria possível, né? Então, se puder só colocar o vídeo, que daí eu encerro. cadeirantes fazendo exatamente uma coreografia semelhante a essa, mas talvez com outra música. A criatividade. Onde ele foi buscar que ele podia dançar sem estar de pé? É esse tipo de pergunta que a inovação busca. E é lógico, eu falei da arte. Mas nós temos uma outra. Porque, lógico, continua sendo arte, porque é o EGT, né? Mas eu posso juntar outras coisas. Eu posso juntar tecnologia. It doesn't look like he's a dancer. I like it when it starts with a box and I don't use it. Under the trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you. Oh, lights go down in the moment we
Primeiro nós falamos só de criatividade, sair fora da caixa, buscar um problema que talvez ninguém está enxergando ainda, ser visionário. Depois eu mostrei que, na verdade, o cara é dançarino, coreógrafo. A esposa dele é da área de tecnologia. E ele fala, eles são da Ucrânia, esse pessoal. Né? O que comoveu bastante, não, os jurados na época, por conta da guerra e tal. Mas eles acharam uma solução diferente para aquilo que normalmente as pessoas fazem. Se perguntando, não poderia? Será que não valeria a pena a gente tentar fazer diferente do que os outros pensam? Quebrar paradigmas? Isso é inovação. Então, espero, né, realmente ter conseguido, de alguma forma, colocar o bichinho da mudança, da inovação, dentro da cabecinha de cada um de vocês, alunos, professores, para que nós estamos aqui, disponíveis para ajudar com algum problema que talvez ainda ninguém tentou pensar numa solução. E que a gente podia, juntos, conseguir fazer isso. Nos diversos grupos, né? Ou com o apoio da gente que está desenvolvendo aí, né, a jornada de inovação. Ok? Muito obrigado. Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho que esse é o momento, né, de fazer as perguntas para que os trabalhos continuem amanhã. Ninguém? Tem alguém aqui que vai escrever um trabalho, uma ideia, um projeto? Sim. Ninguém quer falar nada? Então tá bom. Quem for se inscrever, né, amanhã, eu vou divulgar amanhã também nas redes sociais para vocês, os embaixadores vão fazer chegar até vocês, mas é só enviar um e-mail, né, para inovação, sem os acentos, inovacal, né, @fai.br. Você vai dizer a ideia que você tem, um título para o seu projeto, colocar o nome dos participantes e o curso que eles frequentam. Simples assim. Né? Pode mandar até amanhã, né? Assim, o mais rápido possível para a gente ter a dimensão do que nós vamos fazer com as mentorias. Tá bom? Para a gente poder dividir os grupos. Eu acho que é importante que vocês mandem essa inscrição até amanhã. Mas aí, dependendo da demanda, pode ser que a gente amplie esse prazo para que vocês consigam pensar em algo e a gente torne efetiva essa maratona. Tá bom? Então, para quem participou hoje também, a palavra-chave lá, né, para vocês pegarem o certificado, jornada _ inovação. Tudo minúsculo, sem acento. Tá bom? Jornada _ inovação. Ok? Então eu gostaria aqui de agradecer, né, a palestra brilhante aí do professor Emerson, Pascoal e do Luciel, né, que abrilhantaram a nossa noite aqui, encerraram esse primeiro dia com chave de ouro. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e espero contar novamente, né, com esse prestígio que tivemos hoje aqui durante a segunda etapa do evento, que será amanhã. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos, então.